Oi, pessoal do signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth, eu vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e temporal para vocês do signo de Escorpião. Gente, a pessoa tenta passar maquiagem, borra o olho todo, mas vamos que vamos. O importante é a mensagem. Preste atenção na mensagem, Escorpião, e muito obrigada pela presença de cada um aqui. Eu sou muito grata, tá? Por comentários, compartilhamentos. Eu misturei compartilhamentos e comentários e deu uma palavra híbrida aí. Comentários, compartilhamentos, likes e tudo mais que vocês fazem por mim, tá? Os valeu demais, as coisas que vocês fazem. Eu sou muito grata de verdade, de coração, assim, coraçãozinho grandão pra vocês. Escorpião, agora vamos para de demora e vamos falar a sua mensagem com tarô egípcio Kier nesse momento. Vamos aqui, tarô, por gentileza, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, meu do céu, no signo de Escorpião. Por favor, tarô, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, meu do céu, no signo de Escorpião, ou quaisquer coisas que você julgar importantes no signo de Escorpião. Vamos aqui, tarô, tarô egípcio Kier, eu amo esse tarô, não uso muito ele aqui no canal, mas vamos que vamos. Por favor, tarô, uma carta. Vamos lá. A indecisão, a indecisão, caso ou compra uma bicicleta. Aqui, tarô. Ah, caiu uma carta aqui. A imperatriz, maravilhosa. A imperatriz, ótimo. Uma mãe, né? Uma figura feminina aí, importante. Mais uma carta, por favor, tarô. Pode ser um projeto também, tá? Que você está gestando aí, ou que você quer, né? Fazer alguma coisa, tomar decisões. Mais uma carta, por favor, tarô. Ahn, A imortalidade. Aqui a gente tem três arcanos maiores, tá, gente? Aqui a indecisão é o arcano dos enamorados, a imperatriz é o arcano da imperatriz mesmo, e a imortalidade nesse tarô é a carta da morte, tá? Que se chama imortalidade nesse tarô. Mais uma carta, por favor, tarô, para o pessoal do signo de Escorpião. Vamos aqui. Tem uma questão também com terra, tá? Aterrar. Mais uma carta, por favor, para Escorpião. O impedimento, o impedimento aqui, mais uma carta. Interessante, a energia de Urano nesse impedimento aqui. Mais uma carta tarô. Mais uma carta. O Mago, arcano um. A gente tem cinco cartas, a gente tem quatro arcanos maiores, tá? E no fundo do maço, o provedor. Provedor, a oferenda, tá, afinidade. O que a gente tem aqui? Alguma coisa que você precisa deixar de lado, abandonar um processo, tudo mais, você está se sentindo de alguma forma travado aí. É como se alguma coisa estivesse impedindo, né? Com essa carta do impedimento mesmo, fosse alguma situação inesperada que chegasse para você. E isso está bloqueando até alguma situação da sua manifestação na Terra, como se você estivesse se sentindo bloqueado até das suas materializações, tá? Tem muita questão de novo com terra aqui. Pode ser que você precise se aterrar de alguma forma, né? Busque aí, comer tubérculos, né? Coisas que nascem embaixo da terra também, raízes. É bem interessante porque aqui é como se você tivesse precisando de um direcionamento. Para algumas pessoas está envolvendo alguma questão com crianças, tá? Com alguma questão com crianças. E o provedor aqui me falando também sobre o fato de você ter sido, como é que eu posso dizer? É como se alguém tivesse tentado boicotar você de alguma forma. É como se você tivesse vivido algumas situações de boicote através de terceiros, né? Ou pessoas aleatórias a você tentou boicotar um projeto, uma empresa, um trabalho, e isso afetando a sua vida com crianças também, né? Se você tiver filhos, aí eu não sei, não, podem ser crianças grandes, tá? Pode ser essa ideia de filhos também. Para você aí, é como se você tivesse recalculando sua rota, uma vida nova, plantando, arrancando as ervas daninhas. Tem algo no seu passado, de alguma memória que você traz aí, que você precisa deixar para trás, escorpião. Não sei se é algum padrão que você traz, ou uma crença, ou assim, em outras épocas eu vivia melhor, em algum período tal eu era mais feliz, ou eu era uma outra pessoa. Você era de fato uma outra pessoa, agora você não é mais essa mesma pessoa, tá? Então aqui tem para mim claramente
um novo objetivo. Você está plantando novos sonhos, novos objetivos, novos projetos. E isso, apesar de tanto impedimento, vai sim se tornar verdade, tá? Apesar de tantas tentativas aí, né, desesperadas, digamos assim, inclusive de ataques espirituais, tá? Para algumas pessoas teve ataques espirituais aqui também. Essas duas cartas aqui, a imortalidade com o impedimento e o mago depois me fala claramente que tem ataques espirituais também por trás disso, de alguma forma. É como se você tivesse recebendo algum tipo de demanda. E quando a gente fala sobre demanda, gente, deixa eu explicar para vocês. A demanda não é exatamente somente o que é feito manipulado, se é que vocês me entendem. Muitas vezes as palavras proferidas, elas são piores demandas, assim. Muitas vezes as palavras que a gente profere, as conversas que a gente tem, né, ou que você tem com você mesmo, os decretos, né, aquela coisa de decretar coisas da sua vida que são desafiadores. E isso pode se tornar verdade, isso pode ser um auto-boicote, como pessoas também podem proferir coisas para vocês. A fala está muito presente aqui, tá? A fala está muito presente aqui. A fala que manipula, a fala que castiga, a fala que desorienta, digamos assim. Tem um mistério aqui acontecendo na sua vida. Isso eu estou falando com dois grupos de pessoas. Para algumas pessoas é um projeto, é uma escolha de tipo, não sei se eu devo abrir essa empresa, não sei se eu devo fazer esse tipo de coisa, trabalhar nesse lugar. E para outras pessoas tem essa ideia de, apesar dos impedimentos que você tem, agora você consegue manifestar na matéria o que você veio viver, tá? Não está sendo fácil fazer essa leitura aqui, mas fica aqui comigo, por favor. Tem muito, né? Essa carta do provedor aqui, eu já falei em algum outro vídeo, não lembro qual, em algum outro momento, há muito tempo atrás, que eu associo essa carta ao José do Egito. Ela me lembra muito a ideia do José do Egito, né? Do provedor, daquele que foi jogado num buraco por causa de inveja dos irmãos, né? Os próprios irmãos traíram ele, jogaram ele num buraco, e todo mundo que tentou prejudicar ele acabou ajudando. Então é isso que eu percebo na energia de vocês. Quem tentou prejudicar você, escorpião, acabou te ajudando. A quê? Acabou te ajudando a que você manifestasse hoje, essa carta do mago aqui, manifestasse hoje o que você veio viver, o que você veio fazer na Terra, porque tem sim aqui uma quebra. A carta da imortalidade, né, a morte, no meio da sua leitura, teve uma morte aí, teve né, não precisa ser uma coisa literal, teve uma iminência de uma ruptura, de uma situação que você precisou enterrar. Por quê? Porque esse lugar foi visto, foi impedido que você continuasse esse trabalho, essa relação. Teve um bloqueio gigante aí, tá? Um bloqueio gigante. Algo que foi, sim, tido como inesperado, tá? Como inesperado, como impedido aí para você. Agora vamos aqui ver aqui com o tarô. Deixa eu ver qual tarô que eu vou pegar para vocês. Vou pegar o tarô, o Gilded. Aqui, o Gilded para falar com vocês também, né? Interessante que a gente tem após essa carta do provedor aqui, a gente tem a carta da oferenda que acabou de aparecer aqui também para mim. A oferenda é você se conectando com os seus, tá? Com os seus, aí, com sua proteção, com sua egrégora, com quem guarda você. Você finalmente entendendo o game e se conectando com eles, porque eles trazem para você a clareza, a manifestação do que você precisa. Vamos ver aqui com o tarô para vocês do signo de Escorpião. Gente, essa leitura não é para todo mundo, essa leitura não é fácil, não está sendo fácil de fazer. Então, assim, né, se for para você, por favor, comenta aqui embaixo, faz sentido para você. Porque você passou por um fogo cruzado aí, Escorpião. Você foi queimado, amor, queimado e muito. Vamos ver aqui para Escorpião, tarô, uma carta, por gentileza. Tá? Não. Nove de espadas, virou aqui na minha mão. Nove de espadas, um pesadelo iminente aí. Isso aqui para mim é muito ataque espiritual, tá? Principalmente nesse tarô. É muito ataque espiritual. Principalmente nos sonhos da noite, pesadelos e projeções astrais dolorosas também. Dolorosas no campo mental, que você pode ter se algumas pessoas até considerou, né? É como se você tivesse considerado, sei lá, com problemas com as suas faculdades mentais aí. Eu não posso falar as palavras aqui, né, gente? Vocês não entendem o que eu tô falando. Mais uma carta, por favor, tarô. Pessoal do signo de Escorpião. Mais uma carta. Para Escorpião, mais uma carta. Pagem de espadas. Com certeza, ataque sim, tá? Ataque sim. Mais uma carta
tarô, pessoal do signo de Escorpião. Ataques, fofoca, palavras malditas. Mais uma carta para Escorpião, tarô. Hum. Dois de ouros, dois de pentáculos. Mais uma carta, por gentileza. Uhum. Seis de espadas, adoro. Adoro quando cai o tarô. Um outro tarô confirma a mensagem que a gente está falando anteriormente, apesar de não ter nenhuma relação direta entre eles. Adoro. Mais uma carta, tarô. Amo. Mais uma carta, por favor. O quatro de pentáculos aqui, o quatro de ouros, e no fundo do maço, o cinco de paus. O que que a gente tem aqui, né? Vocês passando por realmente por conflitos, fofoca, grupos, pessoas, pessoas que não querem levar isso que vocês viveram aí, gente, não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Esses ataques verbais, esses ataques espirituais, a gente não pode esquecer que o elemento fogo, né, dos paus aqui, é o elemento do espírito. Então, aqui são os ataques espirituais, não de uma pessoa, mas de um grupo, tá? No caso, mais de uma pessoa agiu assim com você aí. Não posso dizer que isso foi uma mera coincidência, porque não foi. Isso fez com que você se afastasse, sabe? Ó, essas duas cartas, deixa eu mostrar para vocês. Tanto um dois de ouros, quanto essa seis de espadas, que são elementos diferentes, né? Elemento terra, elemento ar. O que que o ar e a terra fazem, né? Provocam uma ventania, provocam um furacão. Aqui a gente tem claramente a escolha de caminhos financeiros, materiais de você, só que em outro lugar. Você se afastando no primeiro momento de onde você estava, né? Você se afastando aí de onde você estava, porque esse emprego, esse grupo, essa cidade, essas pessoas, elas só trouxeram prejuízos para vocês. Em algum momento, aquele grupo, né, aquela relação até pode ter sido positiva, mas depois você viu que aquilo era tudo castelo de areia, que aquilo era tudo uma onda veio e derrubou. A gente tem, você aí do signo de Escorpião, teve um êxodo, teve uma saída, uma necessidade, inclusive, aí de se reconstruir, reconstruir a sua vida. Apesar de tantos desafios, você foi reconstruir a sua vida longe. E agora, Escorpião, você está finalmente conseguindo produzir matéria, produzir finanças, tem aí para você aqui como é que eu posso dizer? Uma recompensa. Essa carta do quatro de ouros, né, ela fala também, nesse tarô especificamente, como se você tivesse também um baú guardado aí. É como se você guardasse seus dons preciosos e agora estivesse colocando eles no mundo, tá? Você guardasse seus dons preciosos e agora estivesse, ou você está pronto para fazer isso. Se você ainda não estiver fazendo, vale a pena você rever esses pontos aí. Porque tem sim uma necessidade de colocar esses dons no mundo. Tem sim essa questão do produto, da matéria, do que você tem de dom, que pode ser, inclusive, rentável para você, que pode ser, né, monetizável, tudo isso. Não sei se você faz algum trabalho artístico, ou se você produz conhecimentos através de, sei lá, aconselhamento, mentorias, não sei. Ou algum trabalho artístico que você faça mesmo. Mas teve uma saída aí, um êxodo e uma escolha de caminho, sim, tá? Você agora está pronto para pegar o seu poder na mão, mas você teve realmente que botar um ponto final nessa relação que você vivia antes, com essas pessoas com as quais você se interessava, enturmava antes. Eu não sei, gente, mas assim, foi alguma situação de crise, né? Foi uma quebra, foi um momento torre, apesar da torre não ter caído aqui, foi um momento torre muito, muito claro para vocês aí, tá? Deixa eu ver com o tarô, com esse lindão aqui pra gente finalizar a leitura de vocês. Gente, coloca pra mim aqui nos comentários se faz sentido para vocês, porque as leituras de vocês, elas não são comuns, né? A gente sabe, aqui nossas leituras são diferentes. E às vezes as leituras se tornam super, super assim, difíceis de fazer. Coloca para mim aqui embaixo, por favor, se faz sentido para vocês, porque para mim às vezes isso não faz o mínimo sentido, né? Mas se eu estiver alinhada com o propósito, com o seu propósito, com a sua vida, escorpião, isso já faz a minha vida ser muito mais significativa. E eu agradeço a cada um que deixa seus comentários, que deixa seus likes, que manda esse vídeo para alguém. Muito obrigada, assim, vocês são muito, muito, muito importantes. Gente, eu estou pensando em fazer uma coisa nesse mês, né? O mês de junho, eu estou gravando esse vídeo em junho, não sei quando é que você vai assistir. Eu estou pensando em fazer uma.
como é que eu posso dizer? Uma corrente de intenções, uma corrente de intenções de limpeza. A gente está num mês, meio do ano, um mês muito importante. E eu estou realmente pensando em fazer isso. Eu vou avisar para vocês nos próximos vídeos, né, dessa corrente de intenções. E, né, obviamente, intencionando coisas para a gente vibrar alto, para a gente vibrar elevado. E eu vou falar para vocês aqui, que aí eu vou pedir para que vocês deixem o nome de vocês, né? Tipo, nome, data de nascimento e três palavras em relação às suas intenções. Três palavras apenas das suas intenções. E aí a gente vai fazer uma corrente, tá? No meio desse mês, no dia 13. Eu vou explicar direitinho para vocês. É uma sexta-feira, no dia 13. A gente vai fazer uma intenção para que suas aspirações aí se resolvam, se realizem, os seus desejos se realizem, tá? Vou fazer e eu vou falar com vocês aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos, que eu vou gravar um vídeo explicando bonitinho isso. Tá aqui, tarô. Um conselho final, pessoal do signo de Escorpião, por favor. O nome vai ser Corrente das Intenções, tá? Conselho final para o pessoal do signo de Escorpião, por favor, tarô. Uma carta, por gentileza. Rainha de espadas, nossa, adoro. Tem muitas cartas de espadas aqui, muitas cartas de elemento ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário. Mais uma carta, por favor, tarô. Mais uma carta. Esse tarô é muito grande, gente. Para embaralhar ele é diferente. A gente embaralha ele completamente diferente, porque ele é muito grande. Mais uma carta. A Lua, amo. Mais uma carta, por favor. Hum. Cinco de ouros, adoro. E no fundo do maço, cinco de paus. O que que eu falo para vocês, gente? A gente tem duas cartas de cinco de paus aqui em dois tarôs diferentes. O que que eu falo para vocês? Se isso não for uma alquimia, uma resposta deles, eu não sei mais o que é. O que a gente tem aqui? A rainha de espadas, ela é uma rainha muito machucada, né? Todo mundo fala. Ela é uma figura mais seca, mais estratégica, e todo mundo diz que ela é uma rainha mais velha. Ela já precisou fazer muitos cortes na vida, sabe? Então, você aí do signo de Escorpião provavelmente em algum momento se tornou um pouco seco, né? Não exatamente assim, emocional, não, mas você aprendeu a ser mais seletivo, deixar de lado pessoas, energias, coisas das quais você não se conectava, para viver a sua história, para viver a sua verdade. E essa carta da Lua me fala sobre o seu acesso ao passado seu, né, da sua vida, o seu mergulho nas suas próprias águas, tá? Isso fez com que você hoje tivesse um pouco mais de ferramentas, condição de fazer o seu trabalho, né? E assim, isso aqui para mim é uma crença de escassez, tá? É uma crença de escassez para algumas pessoas, isso vem de uma avó ou uma bisavó, alguma coisa do tipo. Aqui é uma energia que você precisa combater, escorpião. Se essa crença de escassez, ela existiu na sua vida em algum momento, você precisa combater isso aqui, tá? Porque isso não pertence a você. Você pode ser uma pessoa que está perpetuando uma crença de terceiros. Então, né, que essa energia do passado, ela acabe, tá? Ela acabe em você, ela não se perpetue. A carta dos cinco de ouros, ela é uma carta muito, como é que eu posso dizer? Muito escassa, né? Ela é uma carta muito difícil, uma das cartas mais difíceis de tarô, essa carta de cinco de ouros. É um universo que existe abundante e a pessoa tem medo de não ter nada, não tem medo da perda aqui. Isso relacionado a finanças, a matéria, você não consegue às vezes manifestar na matéria porque você tem medo. Medo com essas crenças de escassez, tá? E isso relacionado a uma figura de uma avó, uma bisavó aí. Pode ter tido, para algumas pessoas, pode ter tido um voto de pobreza em vidas passadas, tá? E, sinceramente, se eu fosse você, isso se ressoar com você, eu iria investigar para ver até que ponto isso te interfere na vida de hoje, né? Tem várias formas de a gente investigar isso, através da multidimensional e outras tantas coisas. Trabalho com essas técnicas também, para quem não sabe, tá? E assim, atendo pessoas, quem quiser fazer leituras comigo também, enfim, a gente pode investigar isso a fundo, mas tem assim um voto de pobreza, uma crença de escassez, alguma coisa do tipo que você precisa dar uma olhada, se isso ressoa com você, tá? Então vamos com a carta final para vocês com Tarô do Cigano. Tarô, um conselho final, pessoal, do signo de Escorpião. Essa leitura foi muito difícil, é uma das leituras mais difíceis que eu fiz para vocês até hoje. Mas se ressoou com você, por favor, coloque aqui nos comentários. Tarô, por favor, pessoal do signo de Escorpião, uma carta.
Os rios, adoro, a energia de Mamãe Oxum aqui, tá? Uma fluência de vida que precisa acontecer na sua vida. Mamãe Oxum, que é a rainha, né? O orixá que representa a riqueza, a abundância, o acolhimento também. Então, ó, aqui isso tudo disponível para você. Basta você seguir o seu fluxo, deixar de ser rio e se tornar oceano, tá? É isso para vocês do signo do Escorpião. Curtam, comentem, compartilhem, ajudem esse canal a crescer e muito obrigada. Tchau, tchau.